todo acidente, todo mal, sai agora, em nome de Jesus, amém. Irmão Cristiano, por favor. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Sem Ele, ninguém pode vir ao Pai. Verdade, Deus. Aquele sangue jorrou lá na cruz. Glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O nosso Cordeiro, Cordeiro Pascal. Aleluia, Deus. Jesus cura, Jesus liberta. Jesus salva e te conduz à vida eterna. Glória a Jesus. Vamos chamar o Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Verdade de Sobre Deus. mim, Senhor, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Aleluia. vem me tocar, Verdade, meu Pai. vem me abraçar. Vem mesmo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Tua Oh, presença glória. É verdade, Senhor. é tudo que eu preciso, Verdade, meu meu Deus. precioso amigo, Glória a Deus. pra te adorar. Aleluia. Aleluia, Deus. Levanto as minhas mãos, entrego a ti o meu coração. Glória a Deus. Mesmo sendo falho, Ele te ama. Me ama, me amas, mesmo você nada tendo. Mesmo eu nada tendo, me Aleluia. amas, Verdade, meu Deus. me amas. Aleluia. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um peso em meu lugar e levou sobre mim a dor sobre si. Jesus, Glória. Jesus, nome precioso. Oh, glória. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar, se levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Glória a Deus. o nome que está acima de todos os nomes. Ele venceu a morte. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Nos tirou de um lago de lama. O pão vivo que desceu do céu. Muitos nos entenderam como ele falou, que não comer minha carne, nem beber do meu sangue, não faz parte comigo.
Mas ele já estava falando do sacrifício dele para aqueles que querem adentrar nas alianças da promessa. Tinha que adorar, tinha que aceitar ele como Salvador, e tinha que reconhecer que ele é o Filho de Deus, e tinha que ser batizado em nome de Jesus. E assim ele fez. E hoje entendemos que a Santa Ceia simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Por isso, meus irmãos, celebremos as festas, celebremos as Santas Ceias, em memória da morte e ressurreição do nosso Messias, porque ele vive. Ele não está mais pregado naquela cruz. Ele ressuscitou. E a nossa vitória não está na cruz. A nossa vitória está na morte e ressurreição de Cristo. É para isso que nós estamos esperando. É para isso que os fariseus, os profetas, os apóstolos e todos aqueles mártires, todas aquelas pessoas que morreram em nome de Jesus, estão esperando quando chegar no momento final que nosso Messias virá buscar sua igreja, judeus e não judeus. E nós iremos ressuscitar em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse nome é precioso, meu irmão. Não sacrifique de novo. Não sacrifique. Se tiver renúncia, se tiver amor a Deus, se tiver amor às coisas do Senhor e não as coisas que levam a entristecer o coração de Deus, aí tem sacrifício, aí tem renúncia, aí tem cruz. Não crucifique o nosso Messias de novo. Uma vez você sendo alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, não o crucifique de novo, meu irmão, porque foi pago um preço muito caro lá na cruz, onde nós nunca iremos ter um valor para pagar. A graça é um favor imerecido. E nesse momento eu te peço, clame pelo nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Yeshua HaMashiach será salvo. Esse nome é precioso. O inferno treme, Satanás treme. Satanás não tem medo de crente que se diz crente. Satanás tem medo do crente que obedece a palavra. Satanás tem medo do crente obediente. Satanás teme aquele que faz a vontade do Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de o céu e a terra. Em nome de Jesus. Louve, igreja. Jesus. Jesus. Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai dar a palavra? Vou precisar do celular da senhora. Tá? Mas tá no WhatsApp. Já. Tá no WhatsApp? Aleluia. Mais uma vez, meus irmãos, seja bem-vindo ao Ministério Assembleia de Deus Efraim, a caminho de Sião.
Tá bom? Que vocês possam compartilhar essa live em nome de Jesus, para que todos vocês sejam abençoados e recebam as bênçãos do Senhor. Tá bom? Primeiramente, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Levítico 23. Amém? Levítico 23. É o terceiro livro da Bíblia. Opa. Volta pra cá. Aí, pode deixar. Obrigado. Tá bom. Levítico 23. É o terceiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, para quem conhece, né? Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá. Vamos estudar Levítico 23, tá bom? Eu estou aqui com um livro que muitos de vocês não conhecem, né? Muitos de vocês não conhecem, mas vão conhecer agora em nome de Jesus, tá bom? Esse livro aqui, onde está todas as maravilhas do Senhor. A criação, né? Onde Ele deixou para nós todos os ensinamentos, todos os mandamentos que devemos cumprir como servo de Deus. Amém? Se chama Torá, ou seja, instrução para o homem. Tá bom? Vamos lá. Diz assim Levítico. Opa, eu estou aqui. Levítico 23. Diz assim, versículo 1. E falou ao Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhe, primeiramente, gente, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha me tomar nessa tarde, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, Senhor. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, já joga por terra todas as barreiras espirituais, todos os impedimentos que estão tentando, papai, atrapalhar esse culto a Ti, de levar a palavra para aqui, para a igreja e para o Facebook. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa todos que estão aí, Senhor, vendo essa live. Abençoa todos, que o Senhor possa, papai, tocar no coração, que o Senhor possa testificar tudo aquilo que está sendo lido aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor venha me conduzir para falar com a Tua igreja, que o Senhor venha me usar como um canal de bênção, Senhor, para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz com Deus aí, com Jesus? Amém. Glória a Deus. Diz assim, Levítico 23. Falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes as solenidades do Eterno que vos proclamareis como santas convocações serão minhas solenidades fixas. Eu só abri esse livro aqui para vocês ficarem, né? Para conhecer um pouco. Mas eu vou ler aqui na outra tradução, que para vocês fica mais fácil. Tá bom? Diz assim, ó. Levítico 23. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as festas do Senhor que proclamareis como santa convocação são estas. Vocês podem ler aí comigo o primeiro versículo de novo. Vamos lá junto. Disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhe as festas do Senhor, né? Pronto, então vou lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele está falando que essa festa é de quem? É do povo judeu? É do mundo? Não. Ele está falando que a festa é de quem? Do Senhor. As festas do Senhor. Nós somos povo de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Nós somos povo de Deus enxertado na oliveira. Eu vou estar lendo também isso. Nós fazemos parte desse povo
desse povo da Bíblia, do povo que foi escolhido, o menor dos povos. Amém? Quem está entendendo até agora? Amém. A igreja está deixando de comemorar festa bíblica. É por isso que hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade que o senhor está me dando, pela missionária também, né, por todos vocês que estão aqui, né? Deus abençoe vocês, porque quando vocês escutam a palavra de Deus e guardam e cumprem, Deus abençoa trazendo almas e abençoando esse ministério e prosperando, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração, porque Deus está no controle e Ele vai fazer. Não se preocupe. Então, nós temos nas nossas festas, o povo do Senhor tem as próprias festas, porque é uma festa que identifica nós como servos de Deus. A nossa identidade como filhos de Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Eu vou falar o primeiro ponto negativo da igreja. Não estou batendo, gente, mas a gente tem que observar isso. A igreja, infelizmente, ela não comemora, não celebra a festa do Senhor. Ela comemora festas mundanas. Deus fala, não celebreis a minha festa como o mundo comemora. Se Deus deixou esse mandamento, e se Deus deixou as nossas festas, por que estamos comemorando festa que não está na Bíblia? Se você é povo de Deus, meu irmão, comemore as festas do Senhor, porque é bênção. Todas as festas estão tipificando o Messias. A igreja comemora Natal. A igreja comemora Ano Novo. A igreja comemora São João. Não estou batendo, gente, só estou fazendo uma reflexão. A igreja comemora São João, Santo Antônio, Carnaval Gospel, Halloween Gospel, Balada Gospel. E eu vou ler aqui, eu não estou vendo aqui. Minhas festas são Balada Gospel. Não estou vendo, gente. Desculpa. Isso é só uma introdução. Nós, povo de Deus, temos festa para cumprir. Porque isso nos santifica, isso nos leva cada dia mais a Deus. Não basta só você receber a graça e parar. Nós temos que avançar, mas para avançar temos que retornar às escrituras nos contextos originais e aprender com ela. Deixar de sofisma, deixar de heresia, de paganismo e de doutrina de Balaão, onde leva o Filho de Deus a tropeçar. Pecado. Se o próprio Deus fala para Moisés, as minhas festas são, e fala aos filhos de Israel, aí para muitos falam assim, não, mas eu não sou Israel. Não, você não é Israel. A igreja não é Israel espiritual. Isso é heresia. Mas a igreja é povo de Deus, cordeiro de Israel. E eu vou ler lá na frente. Porque nós éramos afastados de Deus sem Cristo no mundo. Nós éramos afastados à comunidade de Israel. E através do sangue do Messias, através do sacrifício dele, nós fomos enxertados, nós fomos aproximados à comunidade de Israel para receber de lá toda a seiva da raiz. E se a gente recebe a seiva da raiz, é claro que a gente também vai ter que comemorar as festas. Os judeus comemoram essas festas há 3.500 anos. A igreja tem que tomar posse para ela, porque isso aqui é bíblico, meu irmão. Traz bênção, faz você sair das heresias, do paganismo, faz você sair das coisas que não agradam a Deus. Aleluia. Ah, mas nós não somos judeus e a igreja já tem as próprias festas. Não. Se você é povo enxertado na oliveira, tem que celebrar, porque é mandamento. As festas do Senhor. Primeira festa semanal, viu? Sábado, Shabat. 6 dias trabalhará, no 7º dia descansar. Não vou me aprofundar muito. Segunda festa, Páscoa. Depois eu volto para ela. Terceira,
pão asmo. Logo depois que a gente está na Páscoa, né, a gente tira todo o fermento de casa. Isso é mandamento que Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, 7, eu acho. Por quê? O fermento simboliza o pecado. Não basta só você fazer dieta de fermento, não comer. Mas esse fermento é o espiritual, meu irmão. Você tem que tirar o egoísmo, você tem que tirar a soberba, você tem que tirar a raiva, você tem que tirar a falta de perdão. Você tem que tirar tudo aquilo que leva você às obras da carne. É por isso que Paulo fala, tira o fermento e celebrei as festas, não com o fermento da maldade, mas com o asmo, que é um pão sem fermento. Foi ali aquele pão que os hebreus comeram no dia da Páscoa, 14º dia de Nissan. Primícias. As primícias, depois que você é alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus, ou naquele tempo você trazia os primeiros frutos da sua bênção, né? Pentecoste, o dia da expiação e a festa do tabernáculo, que é a última. Amém? Só foi a introdução. Agora eu vou começar realmente rapidinho, para não se aprofundar muito, não demorar muito, tá? Eu escrevi aqui alguns estudos, tá? Eu botei assim, mas... Opa! Vou ler aqui, tá bom? Diz assim, Êxodo 12, a Páscoa do Senhor, a festa. Né? Eu vou ler porque é bom para você entender. Eu preparei um estudo hoje para vocês que trata sobre a Pessa ou Páscoa. Né? Vou estar falando aqui da importância desse ensino, a importância dessa festa, não só para os judeus. Os judeus já não tem problema de entender que essa festa é importante, porque ele tem celebrado há 3.500 anos. Eu gostaria de chamar a atenção e dizer a importância dessa festa para você, meu irmão, que não é judeu. Mas crê no Deus vivo, crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, crê no Deus de Israel. Para você que não é judeu, mas recebeu como Salvador, né? Amém? Recebeu como Salvador o Messias. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Recebeu como Salvador o Rei de Israel, o Messias de Deus, para que você que não era povo e foi feito povo da obra do Messias. Para você que estava sem esperança no mundo, sem Deus, sem Messias, estranho às alianças da promessa e distante da comunidade de Israel, para você, eu também, que era assim, e agora trazido para dentro da comunidade de Israel, e agora é o co-herdeiro com os judeus, da herança da promessa através do Evangelho. Nós somos co-herdeiros em Cristo nas promessas que os judeus receberam, nas promessas também co-herdeiros, meus irmãos. O que te faz co-herdeiro? O Evangelho. A mensagem do Evangelho. O sacrifício de Yeshua trouxe. Então nada daquilo que Deus propôs nas Escrituras não vemos na Escritura por acaso, meu irmão. Tudo segue um plano, tudo segue um propósito. A escolha de Israel, através de Yeshua, a entrada de outros povos nas alianças que Israel possui. A Páscoa é uma herança de Israel que a igreja deveria estar comemorando. Grande parte da ideia de salvação, da redenção do Novo Testamento, a retirada da história da Páscoa, a festa de Pessa é o pano de fundo dos evangelhos e da mensagem da salvação. Eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho que eu aprendi.
Jesus Cristo fugiu para o Egito e depois voltou do Egito. O povo hebreu saiu do Amém. A morte do primogênitos. Olha o paralelo. No tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Mandou matar todos os meninos. O que aconteceu no Egito? Os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram. Isso é paralelo, isso é bíblica, tem um segredo aí, gente. A peregrinação, a provação no deserto. 40 dias Jesus Cristo ficou no deserto. Olha o paralelo. Quantos anos Israel ficou no deserto? 40 anos, meus irmãos. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha aí. Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus. Quando João viu o Messias, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Porque ele fez uma comparação daquele cordeiro que foi morto, que foi amolado. Que quando eles mataram o cordeiro, isso é Páscoa, ele matou o cordeiro, pegou o sangue e passou nas hastes da porta. As hastes, né? Hastes da porta, sempre eu esqueço essa palavra. E o próprio Deus falou, faça isso, deu essa ordem, isso é Páscoa. E eu passarei com anjo destruidor. Mas o próprio Deus, né? Um representante de Deus. E quando o anjo vier, ele vai ver aquele sangue na haste da porta e não vai pular. Isso significa Páscoa. Passagem, pulo, salto, salvação, libertação de um povo. Aleluia. Infelizmente, gente, muitos homens, pais das igrejas católicas, infelizmente, em vários concílios, e um desses está no concílio de Niceia e Antioquia também. Eles fizeram o quê? Eles fizeram para que os judeus que os crentes judeus, né? Os judeus também, os judeus eles não se convertem ao cristianismo. Ele aceita a Jesus e continua sendo judeus. Por isso que tem judeus messiânicos. Ele não se converte ao cristianismo. Ele aceita a mensagem da cruz, não da cruz, mas ele aceita a mensagem do evangelho, Jesus Cristo. Antes ele via a Torá, porque eles enxergavam com outros olhos, eles enxergam ainda, os judeus ortodoxos, a Torá, eles enxergam o eterno, mas ele não consegue enxergar aqui Yeshua, Jesus. Mas tem passagem aqui na Torá que fala de Jesus, do anjo de Deus. Ou seja, muitos homens, como Constantino, mudou a Páscoa. Isso é sério, gente. Depois vocês vão lá e procurem saber da carta que o bispo, né, me esqueci o nome do bispo. Depois eu falo para vocês. Teve um bispo, né, que Vitor I, eu acho, ele mandou uma carta para a igreja de Efésios. Quem foi o criador da igreja de Efésios? Foi João. E lá tinha bispos que celebravam a Páscoa. Bispos não judeus. E eles chegou e fez o quê? Mandou que eles não comemorassem a Páscoa. Por quê? Vou dizer aqui, ó. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez para tirar a Páscoa. Olha o que esses homens fizeram. Olhe o sofisma que fizeram. Assim. Vamos lá. Diz assim. Vou ler aqui, ó. Aqui, ó. Temos provas
Isso você pode achar em qualquer enciclopédia, viu? Da Igreja Católica. Temos provas históricas que a Igreja, até meados do século IV depois de Cristo, celebravam a festa de Páscoa, como os judeus, com pão asmos, e no dia 14 de 14º dia de Nissan. 1 Coríntios 5, 8 e Colossenses 2,16. Algumas obras patrísticas também atestadas a mesma coisa. Melito de Sardes, no século II depois de Cristo, vejam que escreveu o Polícrates é o nome desse bispo. Então, bispo de Éfesos, sobre a celebração da Pessa. Ele estava argumentando contrariamente à decisão do bispo de Roma, sempre Roma, Papa Vito I, sobre a imposição de mudança da data e do simbolismo da Páscoa. Olha bem o que ele falou. Nós observamos os dias exatos. Olha o que o bispo respondeu. Nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr. Pois na Ásia, grandes luminares também caíram no sono, morreram. Incluindo João, que foi tanto um testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor. Policarpo, que foi o bispo em Marte e Traceares, bispo de Marte e de Almênia, que dormiu em Esmina. Porque precisa eu mencionar o bispo e Marte Sagres, que se deitou em Laodiceia, ou o abençoado Papiros ou Melito. Todos estes observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, menos importante de todo, faço de acordo com a tradição dos meus pais e meus parentes, outros bispos também. Sempre observaram o dia que as pessoas separavam o fermento, pois que são maiores que disseram a nós, devemos obedecer a Deus ao invés de obedecer os homens. Essa foi a carta que esse bispo mandou para o Vitor. E depois foi perseguido. A Páscoa judaica só foi proibida de ser celebrada no concílio de Antioquia em 341 depois de Cristo. Demorou quase 400 anos. Olha aí. Se demorou quase 400 anos para instituir a Páscoa bíblica, é porque tinha cristão comemorando a Páscoa. Eu pergunto a vocês, tem crente hoje comemorando a Páscoa da Bíblia? Não. Tem crente comemorando Páscoa mundana. Porque não existe duas Páscoas. Não existe uma Páscoa cristã e não existe uma Páscoa judaica. É uma Páscoa só. Só que esses homens que para mim foram usados pelo inimigo para distorcer, para tirar, para fazer de novo um muro, como Yeshua falou, o muro de divisão entre judeus e não judeus, eles fizeram isso. Ou seja, naquela época, em Roma, se comemorava uma festa, Easter, né, em alemão é Easter, da deusa da fertilidade, meu irmão. E qual era o símbolo dessa festa? Ovo, coelho, orgia sexual, tudo isso. Então, eles pegaram esses símbolos e colocaram como Páscoa. E botaram a simbologia. E na mesma data, nós não vamos mais comemorar a Páscoa judaica. Nós estamos na mesma Páscoa. A Páscoa agora é a morte e ressurreição de Cristo. E aí muitas pessoas vêm com esse argumento. Se você então não celebra a Páscoa cristã, você está negando a morte e ressurreição de Cristo. Errado. É errado. Por quê? O próprio Messias, ele celebrou a Páscoa
O próprio Messias celebrou a Páscoa. A única coisa que ele fez na Páscoa, que para mim foi maravilha, para nós, foi a Santa Ceia. Que nós aqui que celebramos no final do mês, né? A Santa Ceia, que simboliza a morte e a ressurreição dele. Simboliza o corpo e o sangue dele. A Páscoa não significa a morte e a ressurreição de Cristo. Não. Jesus Cristo, ele instituiu a Páscoa, a Santa Ceia nesse dia. E aí a Páscoa bíblica ficou mais turbinada, ficou mais espiritual ainda, ficou mais forte. Porque além de nós celebrarmos a saída da escravidão, nós celebramos também porque Yeshua morreu e ressuscitou nessas datas. Era tudo propósito de Deus. Mas eu não vou dividir duas Páscoas, Páscoa cristã e Páscoa judaica. Só existe uma Páscoa. E Yeshua, sabendo disso, ele instituiu a Santa Ceia. E nós sabemos que no jantar de Páscoa com cordeiro, com pão asmo, com um tipo de purê que lembra a argamassa como os hebreus trabalhavam, as ervas amargas, para se lembrar como a vida deles lá eram amargas. Então Yeshua, Jesus Cristo, ele instituiu a Santa Ceia. E ele comemorou a Páscoa. Olha aqui que ele fala aqui, ó. Em Mateus 26. No primeiro dia da festa dos pães asmos, tá vendo? Jesus Cristo comemorou a Páscoa. No primeiro dia da festa do pão asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa, meu irmão? Jesus comemorou. Aleluia. Se o próprio Jesus comemorou a Páscoa, por que a igreja não comemora? Ah, Cristiano, isso daí é para judeu. Vamos lá. Vamos lá. Para acabar. Eu era sem Deus. Eu era um perdido. Fazia aqui um paralelo. Eu estava no deserto, aprisionado. No Egito. Não tinha esperança sem Deus no mundo, sem Cristo. Trabalhava para o inimigo. Louvava para o inimigo. Estava preso, estava ali no pecado que me levava para a morte. Deus, tendo misericórdia, fez que o coração dos judeus, da liderança, gente, viu? Principalmente da liderança farisaica, porque nem todo fariseu é hipócrita, tá, irmãozinho? Jesus Cristo era fariseu, Paulo era fariseu. O fariseu era que estudava isso aqui, ó, os mandamentos do Senhor. Ou seja, Deus, ele colocou tampões nos ouvidos dos judeus e escamas nos olhos, para que eles não vissem o Messias, não ouvissem, para que a salvação abrisse para mim e para você. E foi um plano de Deus. Então, o véu se rasgou, o muro foi quebrado. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo, meu irmão. Então, vocês participantes, você faz parte desse povo. Muitas das vezes, muitas doutrinas erradas, dizendo que Israel caiu e que agora a igreja é Israel espiritual e que nós somos retentores da aliança e da promessa. Errado. A igreja não é retentora da aliança e da promessa. A igreja é co-herdeira, participante das alianças. Me prove na Bíblia, prove. Que vocês possam abrir as vossas Bíblias em Efésios, número 2. Capítulo número 2, versículo 11. Que estão entendendo? Dá amém? Estão entendendo? Amém. Vamos lá? Um pouquinho de água.
missionária, eu gostaria que a senhora lesse. Espera aí, rapidinho. Porque... Dá o microfone aí, pastor, para ela rapidinho. Dá o microfone. Porque assim, gente, quando a pessoa lê, a pessoa entende melhor. Né? Pode ficar. Efésios 2, versículo 11. Vamos lá? Tá ligado? Aleluia. Portanto, lembra-vos de que aurora vos grandes na carne, chamando execução por aquele que se intima. É porque a transformação é outra coisa, né? Circulosa na carne, pois minha. Vou ler para a senhora aqui, vamos lá. Portanto, lembra-vos de que vos outra hora sereis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de quem? Deus. Aqui, separado da Israel. Israel, né? Estranho às alianças da Messa. não tendo esperança sem Deus no Mundo. mas agora em Cristo Jesus. vós antes que estava Longe. já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Pois ele é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um só, e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio deles, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistiam em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. Glória a Deus. Amém? Amém. Vou explicar o versículo para a gente já, né? Ou seja, quando Paulo fala assim, às vezes a gente tem que saber, tem que ter três coisas: quem está falando, para quem Paulo está falando e o que ele está explicando. Aleluia. Paulo, ele tinha os pronomes de Paulo. Vós são vocês. Quando Paulo fala nós, somos nós, porque Paulo era judeu. Então ele estava falando para gentios que foram alcançados pela misericórdia de Cristo, de Deus. Ele fala assim: portanto, lembra-vos que vós outra hora sereis gentis. Ó, só aí. Na carne. E chamado de incircunciso pelo que não. E chamado de incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo nós éramos afastados da comunidade de Israel. Estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. É estranho as alianças da promessa. Todas as alianças que o povo judeu tem, tá? Abraânica, todas as alianças. Do Sinai também. E disse assim: não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, qual de ambos os povos, judeus e não judeus, fez um, destruindo a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio deles, desfazendo a sua carne. Vou explicar. No templo, quando os não gentios queriam também, né, tinha um templo, que o templo era para a gente levar a oferta, o sacrifício, pedir os sacerdotes para orar, para interceder por nós. Só que Yeshua quebrou isso. Porque agora ele falou: minha casa será conhecida como casa de oração para todos os povos.
através do corpo dele, meu irmão. Ele quebrou, sim, tinha uma barreira, tinha uma mureta, se a gente estudar, se aprofundar, tinha uma mureta de 1,5 metro, que separava judeus e não judeus. E ai daqueles que não judeus passar, era morto. Então Jesus Cristo fez nele, na carne, no sangue dele, para que as pessoas tivessem acesso ao Pai. O véu se rasgou. E agora em qualquer lugar você pode clamar pelo nome de Jesus. Você pode clamar pelo nome de Deus. Não precisa você ir para o templo. O templo somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo, meu irmão. Mas ele não habita em qualquer templo. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele quer habitar em você através dos mandamentos, através das festas bíblicas. Nós temos que ser orgulhosos, sim, mas um orgulho bom. Não soberbos. Não se vanglories com os judeus que ainda não conhecem a Cristo. Nós temos que fazer ciúmes a eles, que é mandamento, Paulo fala. Como? Comemorando as festas bíblicas, comemorando o Shabat, para que eles possam ver, opa, peraí, quem é esse povo que diz que é povo, que não é povo de Deus, e agora está comemorando as festas da gente? E quando eles vão ver que tem um povo que não é judeu, que está comemorando as festas do Senhor, aí o que eles vão se ver? O que eles vão ver? Eles vão ver Jesus. Porque a igreja tem Jesus. Isso aqui é um poço que está todos os ensinamentos de Deus. Moisés se assentou no poço. Mas quem é a água viva? Pode responder com toda a força do coração. Quem é a água viva? Jesus. Jesus é a nossa água viva, meu irmão. Jesus, aleluia. Então nós temos a lei, nós agora recebemos o mandamento e temos o Messias. E para isso nós temos que fazer, levar para que os judeus ortodoxos conheçam Jesus. E vai conhecer em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o papel da igreja. É se reconectar não ao judaísmo. Não estou aqui pregando o judaísmo. Se reconectar a Israel, a oliveira. Porque éramos oliveira brava, meus irmãos. Paulo fala, vocês foram enxertados na oliveira. Vocês eram oliveira brava. Não se ensoberbeça com os galhos quebrados. Porque não é você que sustenta a raiz. Não é o galho que sustenta a raiz. Mas a raiz que sustenta o galho. É lá. Nós somos sustentados por ele. Pelos mandamentos. E Jesus Cristo, ele nos deixou bem claro. Eu não vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. Em grego, prirosai significa plenitude. Como é que você quer destruir uma coisa que Jesus Cristo falou que é plena? Ah, mas aí, se roubar, vai ter que cortar a mão. Se a mulher for pegar no adultério, vai ser apedrejada. Não, meu irmão. Para isso tem a graça. Para isso tem o nosso Messias. Os mandamentos são adequados. Os mandamentos são adequados. Porque se fosse assim, a igreja, graças a Deus aqui a gente não faz isso, a gente conhece o significado do dízimo. Porque as igrejas, muitas delas, pegam só as bênçãos, pegam o dízimo e pegam as bênçãos. Não, o resto é tudo lei. Não vale nada, foi tudo cumprido no Messias. O Messias cumpriu, então eu não preciso mais cumprir. Peraí. Que conversa é essa? Já que Jesus Cristo cumpriu tudo, então você pode matar, você pode roubar, você pode se prostituir, né? Porque você não vai cumprir, você não vai guardar os mandamentos, você pode adulterar, você não vai cumprir os mandamentos. 1 Coríntios, para dar rapidinho aqui. 1 Coríntios diz assim. Quem fala isso é Paulo. Paulo manda nós celebrarmos a festa de Páscoa. Diz assim. 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento.
Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa. De que festa ele está falando aí? Páscoa. Porque quais ingredientes que tinha? Pão asmo. Fermento, para tirar. Ele está falando da Páscoa. Celebremos. Verbo imperativo, plural. Mandamento. Celebremos as festas. Pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com o asmo, tá vendo o asmo? Pão sem fermento. E da sinceridade à verdade. E para terminar, Colossenses. Meus irmãos, não é difícil entender que Deus ele estipulou, ele buscou, ele mandou que nós guardarmos festas. Não é difícil não, meu irmão. Não é difícil você que é crente, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você pode comemorar. Diz assim, Colossenses 2, começa 16. Colossenses 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo que come, ou pelo que bebe, ou por causa de dias, festa, ou de lua nova, ou de sábado. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha que verdade. Vou explicar. Naquele tempo, os gregos, em Colossos, os gregos que não eram judeus, eles estavam sendo discriminados. Estavam sendo perseguidos e também estavam sendo, como é que se diz? Acusados. Porque eles comemoravam as festas do Senhor. Ele comemorava Shabat, ele fazia a distinção de alimentos, ele comemorava Páscoa. Agora, infelizmente, a igreja, os pais, né, a teologia cristã, ela pega esse versículo aqui e torna o versículo contra as festas do Senhor, contra a lei. E fala que Paulo está batendo aqui contra a lei do Senhor. Está falando que então Paulo é louco. E Jesus é mentiroso. Porque Paulo fala lá, Paulo fala em Romano, né? Porventura a lei é ruim? Não. Se não fosse a lei, eu não conhecia o pecado. O mandamento é bom, justo. Aí Yeshua vem. Não abolir a lei. Cumpra. Tem mandamento para você que é pai, tem mandamento para você que é esposa, tem mandamento para você que é filho, tem mandamento para você que é chefe, tem mandamento para você que é igreja. Aí Paulo fala, não se deixem julgar. Paulo falou para mim, não se deixem julgar, porque eu recebo isso também. Esse versículo aqui fala muito comigo, porque quando eu falo para o irmãozinho, vou celebrar a Páscoa. A Páscoa cristã não, a Páscoa é bíblica. Você quer ser judeu, rapaz? Tá com barba aí, quer ser judeu? Isso aí é coisa de Israel. Peraí, você não é Israel não, é? Não Israel físico nem espiritual, viu? Mas você não é coerdeiro com Israel? Peraí, não estou entendendo. Isso é coisa de judeu. Mas se os apóstolos comemoravam, os cristãos judeus, os cristãos crentes comemoravam, como é que eu não posso comemorar? Se Paulo fala, não se deixe julgar porque comem, porque guarda por festa, por lua nova. Porque tudo isso é sombra do que está por vir. Isso aqui é sombra, gente. Cadê? Não tem nenhuma sombrinha aqui, né? No chão. Quando eu faço aqui, na sombra, né? Eu estou vendo o reflexo da minha mão, não é isso? Sombra é imagem. Se a igreja soubesse ler esse versículo sem os óculos de Roma e com os óculos realmente do povo Israel, das escrituras dos originais, eles iriam ver que isso daqui era um versículo que está falando para você que não é judeu, comemorar, guardar por obediência a Deus.
E aqueles gregos e os próprios judeus falavam para aquela comunidade em Colosso: você está guardando, você não é judeu? O que você está guardando? E Paulo veio nessa comunidade e exortou. E aí falou assim, ó: porque tudo isso é sombra do que está por vir. Quem é que vem? E ele vem. Jesus vem. E ele fala que isso é sombra. Isso é o Messias. Como é que eu vou falar que uma coisa que o Messias é ruim? Errado, meu irmão. Celebremos as festas do Senhor com obediência, com amor, com instrução, com sabedoria. Saímos das festas mundanas. Que celebre uma festa, mas celebre espiritualmente, celebre com decência, com moral e com respeito e temor a Deus. Saia das festas pagãs, igreja, e volte para as raízes. Volte para o primeiro amor. Para terminar, Êxodo 12 diz assim: disse ao Senhor Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel ao crepúsculo, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pão asmo e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixará dele até pela manhã. Se algo ficar até pela manhã, queimarás ao fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Como leis, apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Para terminar, nós éramos escravos. Nós estávamos no Egito. A Páscoa significa saída do povo do Egito, a libertação. Deus agiu com a mão forte com as 10 pragas maravilhosas. Tanto tem as 10 pragas aqui no Egito e as 10 pragas lá que vai ter lá no Apocalipse. Os hebreus, que hoje são judeus, eram os escravos e Deus escolheu dos menores do povo e tornou para ele o povo. Eis que tu és o meu filho, a minha noiva, a menina dos meus olhos. Mas nas traduções normais não está assim. Está dizendo homem pequeno. Ishon. Por quê? Quando você tem intimidade com a pessoa, você dá para ver a pessoa no seu olho. Você se vê no olho da pessoa. Então Deus era tão próximo a Israel que ele chamou Israel de homem pequeno, porque ele se via em Israel. Isso é um estudo. E nós éramos povo, e nós éramos escravos. E quando Paulo fala, Jesus Cristo é nosso cordeiro pascal. Por quê? Porque estávamos debaixo da lei, porque a lei é para quem é desobediente. A lei te oprime, para você que não cumpre, para você que não guarda os mandamentos. Jesus Cristo fez o quê? Te resgatou da maldição da lei, que a lei tem maldição, para quem é desobediente, e te trouxe para a liberdade.
Te trouxe para a luz, para você servir a Deus em justiça, em retidão, em amor, em justiça. Por isso que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu. O sangue dele jorrou lá na cruz. Ele foi ao matador sem dar uma palavra. Isaías fala muito bem disso. Príncipe da paz. Não crucifique nosso Messias, meu irmão. Se você uma vez for alcançado pela misericórdia de Deus, não banalize sua salvação. Porque a salvação nós perdemos em um piscar. Tente andar em retidão. Tente andar em justiça. Dê bons frutos. Aquela árvore que não dá frutos, eu arrancarei e jogarei no fogo. Dê frutos. Se tem algo na tua vida, irmã, peça a Deus que Ele vai tirar. Está aqui. Está aqui. Deus, Ele consegue fazer isso. Peça em nome de Jesus. Seja reto. Seja povo de Deus. Seja arauto do Senhor para celebrar as festas, para dizer para o mundo que você é um povo separado, que você tem uma identidade como filho de Deus. Através das festas, através do mandamento e através dos seus passos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas indo ao braço de Jesus para Ele te conduzir à salvação. Em nome de Jesus, que vocês possam ter recebido esse estudo, e sabemos que semana que vem agora é a Páscoa, é a Pista do Senhor. Celebrem e lembrem que vocês eram escravos, e hoje vocês estão livres para servir a Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus Cristo te ama. Aleluia. Busque. Eu peço um apelo para vocês que ainda não conhecem o Deus vivo, você que ainda não conhece Jesus Cristo, você que está na prostituição, no adultério, em tudo aquilo que te leva ao pecado, às vezes você nem sabe. Faça o apelo. Procure um homem de Deus como meu pastor, a missionária, a mulher de Deus. Procure o nosso ministério ou outro ministério. O que importa é você clamar o nome, invocar o nome de Jesus Cristo, e Ele te trazerá a salvação. Aleluia. Uma vez salvo, permaneça na graça, nos mandamentos do Senhor. Deus amou a mim e você, que nesse dia de Páscoa Ele permitiu que o nosso cordeiro fosse imolado. Ele permitiu que o nosso cordeiro fosse sacrificado. Ele permitiu que o nosso cordeiro fosse morto para que a salvação nos alcançasse. Dê valor à tua salvação, crente. A falta de perdão te joga fora da graça. A soberba te joga fora da graça. A mentira joga você fora da graça. O egoísmo, o orgulho joga você para fora da graça. A insubmissão joga você para fora da graça. E você vai estar debaixo da lei. E se um dia você for cortado, cefado, seguramente você não vai encontrar salvação. Porque todos aqueles que estão no pecado e vão continuar, se não se arrepender, o pecado para a morte. E para a morte eterna. É para isso que existe Jesus Cristo, é por isso que existe a Páscoa, é por isso que existe a Santa Ceia do Senhor. Para lembrar da morte e ressurreição dele e lembrar que ele vive e ele virá buscar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa essa palavra, né? Deus continua te abençoando, usando você na palavra, Cristiano. Muito obrigado. Irmão querido, eu pediria que todos fiquem de pé, por favor. Guarde a palavra do Senhor no teu coração e pratica ela. Amém? Aprenda da Bíblia, que é a palavra do Senhor. Todos levanta a tua mão para o céu e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, amém. Obrigado pelo hino, pela palavra, pela tua presença, pela tua graça, pelas tuas misericórdias.
Senhor, lhe peço em nome de Jesus, nos dá uma semana de paz, semana de vitória. Nos protege debaixo das tuas mãos poderosas, das tuas mãos santas. Nos guarda, Senhor, a nossa vida, aleluia, a vida dos nossos parentes, dos nossos familiares. Livra, Senhor, do mal, das enfermidades, dos laços da morte, de todo o mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Tira da nossa frente, tira da frente da nossa família, todo espírito da morte, talvez odeia a nossa vida, a vida dos nossos familiares, eu repreendo. Saia da nossa frente, saia da frente deles, em nome de Jesus. Senhor, cura a enfermidade agora, dor nos ossos, dor de cabeça, onde tiver o mal, onde tiver a dor, onde tiver a enfermidade, eu mando embora agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo o milagre, eu profetizo a cura. Seja curado onde você estiver, pelo poder do nome santo de Jesus. Receba um milagre agora na tua vida, em nome de Jesus. Quem trouxe ofertas, se quiser, pode pôr ali em cima, por favor, tá bom? Assim, Deus. Estende a tua mão para cá, por favor. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus continue abençoando a vossa vida, em nome de Jesus. Amém. Dá um glória aí, e obrigado por ter nos assistido. Amém.